O Diego ele tem um contrato que vai até o final da temporada europeia 16-17, então até metade do ano que vem. E o Diego, ele é um jogador que jogou muitas partidas na última temporada, mas de 46 jogos, ele fez 11 só, os 90 minutos. Quase sempre é substituído ou acaba vindo do banco quando não é titular. Foi titular em 29. Então é um jogador que está em baixa. A torcida do Fenerbahçe não gosta dele. Até essa semana eu tive contato com alguns jornalistas turcos que passaram aí um cenário de qual o momento do Diego. Por que o Fenerbahçe o liberaria, né? Já que a gente imagina sempre o Diego jogando bola, o Diego do Atlético de Madrid na primeira passagem, não é nada disso. O Diego jogando lá pela segunda temporada, é um jogador que está em baixa, um jogador que, como eu disse, não se machucou, teve muitas chances, fez quase 50 jogos, mas quase sempre saindo ou então vindo do banco. A torcida não gosta dele, acha que ele é muito individualista, segundo esses colegas lá da imprensa turca. E o Fenerbahçe pode liberá-lo por algumas razões. Primeiro, para liberar aí a folha de pagamento em 3,5 milhões de euros, que é a remuneração dele por ano. Aí tem o fair play financeiro, tem isso também, né? Ou seja, quando você libera o jogador, você abre espaço para contratar. E os times da Turquia têm que ter essa preocupação, evidentemente. Então, esse é um outro motivo, né? E até pelo fato de ser um jogador que a torcida já perseguiu em alguns jogos, já andaram gritando contra ele, o jogo contra o Galatasaray que ele não foi bem. Então, é um jogador que está em baixa. Mas esses jogadores que ficam em baixa lá fora, eles sempre estão em alta aqui no Brasil, né? E o Flamengo quer contratar o Diego, né? Eu acho uma contratação discutível. Sinceramente, se eu fosse um dirigente, eu não investiria o que o Flamengo pretende investir. Eu acho que é muito pelo que ele está apresentando. Um outro formato de contrato talvez pudesse ser mais interessante. Mauro, desculpa te interromper, só pro fã de esporte que de repente não está acompanhando a transação, não sabe valores. 600 mil por mês. 600 mil por mês. É a proposta do Flamengo e aí ele tem a possibilidade de ter alguns reajustes salariais ao longo de 3 anos de contrato em função de metas, que seria assiduidade, resultados, enfim, esse tipo de coisa. Eu poderia chegar a 715, 720 mil pelo cálculo que eu fiz. E tem aqueles 5 milhões de luvas. Não, isso não existe. Não existe. Não tem luvas. A informação que eu tenho é que não tem luvas. Perfeito. O pelo que já ajuda muito. O Diego queria luvas, o pai dele. Isso. Mas a proposta do Flamengo, pelo que apurei, são 600 mil reais mensais, né? E lá ele ganha 1,50 milhão, aproximadamente, só fazer a conversão desses 3 milhões e meio de euros e mais um adicional que pode chegar a 1,5 milhão de reais por ano, que aí vai dar 715. Não é que os olhos estão brilhando. Eu acho muito curioso no futebol, quando a gente fala, e tem que falar de boca cheia, o salário é salários. São coisas irreais, pô. Não, 750 por mês, não 800. Quanto ganhou o Guerreiro? O Guerreiro ganha 800 e pouco, ele custa 900 mil Flamengo. O Guerreiro tem uma diferença que ele aluga o passe, né, de certa forma. Então, assim, ele ganha o salário e o aluguel do passe. O Flamengo não pagou o Corinthians para ter o Guerreiro. Então, ele ganha 2 vezes ali. Agora, são salários absurdos, os jogadores, mas tem mais, tem jogador que ganha mais do que isso. Né? Eu estava aqui peguei com o Amir Somoz hoje, as folhas de pagamento dos clubes no ano passado. Interessante. Ele me passou as maiores aqui. Ano passado, a folha do Cruzeiro, pelos balanços isso, hein? 176 milhões, dá 14,6 por mês. Corinthians tinha uma folha de 135, dá 11,250 por mês. Isso inclui o técnico ou só o jogador? Não, folha do pagamento de todo mundo. O Flamengo, comissão técnica toda. O Flamengo, com a troca de técnico, apurei hoje que caiu em 500 mil o custo da comissão técnica. Com a troca do Muricy e seus blue caps para o Zé Ricardo, que eu acho que nem tem blue cap, acho que ele sozinho. Acho que não tem ninguém com ele. Tem o Jaime, que já funcionava lá. Então você vê como é louco. Você mudou um técnico, como aconteceu com o Roger e o Felipão ano passado. O Grêmio pagava uma quantia muito maior para o Felipão e entrou o Roger, ele fez uma economia muito grande. Então com essa economia dá para pagar o Diego. Dá quase para pagar o Diego. Exatamente. É o cálculo que eles fazem. Então o que acontece? Ao mesmo tempo, eu acho que quando o clube tenta fazer isso, né, os dirigentes que são favoráveis, nem todos são, a contratação de um jogador como o Diego, é uma tentativa também de demonstrar força. O que está acontecendo? O Flamengo ele gastou até o ano passado, também pelos balanços, está lá no meu blog, inclusive, 41% do seu faturamento com o futebol. Santos e Grêmio gastavam mais de 100%. A maioria dos clubes gasta acima de 70%. E pelo cálculo estabelecido primeiro na proposta do bom senso no Profut, quando se estabeleceu um teto, que, aliás, ninguém fiscaliza, porque o Ministério do Esporte até agora não criou a APFUT para fazer uma fiscalização dos clubes, então houve um perdão de dívida, digamos assim, uma renegociação. Mas ninguém fiscaliza. E ninguém fiscaliza. Então eles vão ficar gastando até ter outro Profut daqui a alguns anos. Né? É uma bagunça. Né? Inclusive, com a posse do Temer, isso andou casas para trás e está parado. Né? Mas, enfim. Então o Flamengo gasta 41%.
No Profut acabou fechando em 80, né? Quanto cada um pode gastar, e não 70, como era a proposta inicial, inclusive do Bom Senso Futebol Clube. Então o Flamengo tem uma sobra para investir. Por isso começou a contratar Mancoelho, o Coelá, agora o Donati, o Muralha, que foi comprado também, o Rodinei, que não foi tão caro, mas pagou um valor por parte dos direitos. E agora quer dar um tiro mais forte contratando o Diego, como contratou agora o Leandro Damião, contratou o Hever. O Hever e o Vaz, eles entraram no orçamento do clube nos lugares do César Martins, né? E do Wallace, que foram embora. Mais ou menos pau a pau ali. Eu acho que tem um pouco de tentativa de demonstrar força. Só acho que não é uma visão muito boa do mercado. Acho que o Diego não é um jogador hoje que possa chegar pedindo esse valor. Acho um exagero. Da mesma forma que seu velho parceiro Robinho, segundo se comenta, ganha algo também em torno de 700 mil lá no Atlético, com a ajuda da fornecedora de material do Galo. E você vê o Robinho jogar, o Robinho não faz diferença. Acho que também não é jogador para ter... Não vingou até agora. Um cara para ganhar isso, ele tem que tirar coelho da cartola, decidir muito jogo, tem que ser um jogador muito especial no futebol brasileiro. Mas os clubes ainda estão nessa roda viva, nessa loucura. Tem mais gente ganhando salários de perto de 1 milhão. Se hoje o Flamengo tem esse percentual que o Mauro mostrou, é porque, de fato, o Flamengo melhorou demais na arrecadação, no acerto de dívidas antigas e tudo mais. Então, assim, gastar dinheiro, para mim, não é problema quando você vê que o time está gastando 41% da sua receita. Talvez o problema seja como gastar. É o desperdício. E aí, eu até acho que o Diego é uma contratação do ponto de vista técnico na qual eu acredito. Não está bem lá, mas a gente sabe que... Eu acho que a grana é muito pelo que ele faz hoje, na Turquia. A questão talvez, assim, o salário seja alto demais e a gente sabe que o Diego não abre mão desse dinheiro, né? Tanto que a gente tem uma matéria no site essa semana falando de vários clubes brasileiros que o procuraram e desistiram e falaram, não dá nem para negociar. Tem um detalhe, que além da grande confusão que vive a Turquia agora, que é uma coisa mais recente, de hoje, agora, das últimas horas, a situação dele é ruim lá. Entendeu? Acho que esse é um ponto fundamental para o torcedor entender. Por que um cara desse vai sair? Você imagina você jogar na Turquia, a torcida do Fenerbahçe. Você joga no Fenerbahçe, o Alex, né? A gente acompanhou lá em Berlim ano passado. O Alex jogava no Fenerbahçe. Ele não pode sair na rua porque os caras querem beijar o Alex, levantar outra estátua, um negócio de idolatria. Agora, e se esses caras não gostam de você? Deve ser uma vida bem difícil, né? Vai na rua, você está arriscado, o cara te encher o saco. Tudo. Então, e até olhando para o histórico do Diego, né, Mauro? Não sei também, assim, não abre mão do dinheiro, não sei o que lá, quer continuar ganhando muito bem. Tudo bem, mas será que porque ele já passou pela Alemanha, já passou pela Itália. Olha, eu marquei aqui, Jean, até para te ajudar. Werder Bremen, Wolfsburg, Juventus, Atlético de Madrid, agora o Fenerbahçe, que eu me lembro aqui de cabeça. 2 passagens do Atlético, né? Ele tem... No Atlético ele foi e voltou. Agora, aonde ele foi realmente bem... o Atlético de Madrid. Na Alemanha, na primeira passagem, porque na volta já não foi legal, e no Atlético de Madrid, que até queriam continuar com o Diego... não puderam, ele voltou para a Alemanha e imagina, ele brigou com o Félix Magath, primeira passagem. Eu tenho muito tempo que ele não joga no seu melhor nível. Esse que eu acho que é o ponto... Qual é a idade do Diego hoje? Passou 31. Dos 30 já, né? 31. Então, o que eu acho, a impressão que fica mesmo... É uma aposta. Ele já foi um jogador no Brasil. Considerado bom jogador. Sim, sem dúvida. Futebol brasileiro. Numa posição Isso só conta rara, um tempo né? atrás. Já faz um bom tempo. No Brasil, 2004. 2002 a 2004. 10 anos atrás. 2002 a 2004. Mais até.